softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, gostaram do outro vídeo? Vocês curtiram, compartilharam com alguém, se inscreveram no canal? Faz isso agora, nesse aqui, curte, compartilha, se inscreve, é muito bom, porque incentiva a fazer novos vídeos, né? E o YouTube entende que vocês estão gostando, tá bom? Hoje eu venho trazer uma palavra para vocês, certo? Mas antes de falar dessa palavra, eu quero falar sobre alguns pontos, como família, amigos, relacionamentos que não deram certo, amizades que não deram certo, tá bom? Mas eu não vou falar de mim, eu vou falar com vocês pra gente entender um pouco o porquê dessa palavra, tá certo? Como eu já falei, ignorem um pouquinho os barulhos externos, eu estou aqui na minha casa, né? Vocês já sabem, tá bom? Vamos ver o que temos aqui para agregar, tá certo? A nossa vida. Porque o projeto, enquanto meu bebê não vem, é justamente isso, né? Agregar à nossa vida outros pontos, tá bom? E o que eu quero falar é sobre família, amigos, como eu falei, né? Vocês aí, tudo ok com a família, com os parentes e os amigos, aqueles amigos que já decepcionaram, que a gente pensa que pode contar quando chega não pôde contar. E os relacionamentos que não deram certo. Como você saiu de algum relacionamento? Você saiu tudo ok ou o coração ainda tá magoado? Ah, não, mas eu já sou casada há um bom tempo. Aquilo que ele fez ou que ela fez já passou. Será que já passou? O que eu quero falar é sobre o perdão. Porque quando nós não perdoamos, nós vemos consequências graves no nosso corpo, certo? Tanto isso é comprovado, né? Que o perdão não faz bem. Primeiro que na Bíblia fala, né? Que se a gente não é capaz de perdoar quem nós vemos, como é que a gente vai pedir o perdão de Deus, né? E a palavra que eu quero trazer para vocês sobre perdoar. E também sobre aquelas pessoas que faz. Não tem aquela história, posso fazer 99, né? Eu posso fazer 100, mas nunca vai ser, eu posso fazer 99, mas nunca vai ser 100% para outra pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas têm o costume de se cobrar demais pelo que outra pessoa vai achar, deixar de achar. E o que é que isso faz na nossa saúde mental? O que é que isso faz conosco? De querer agradar as pessoas e as pessoas nunca são agradadas. Não pedem obrigado, você não fez mais que sua obrigação e por aí vai. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 32, diz assim: Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, aqui é um conselho para que nós possamos ser uns com os outros, assim, perdoando, sendo compassivo, sendo compreensivo e perdoando, assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Aí você vai dizer, lá vem ela com o papo de Deus, de Cristo. Gente, aqui o canal, vocês sempre vão ouvir falar de Deus, tá certo? Até porque Ele é o dono da vida, Ele que é o dono, Ele que tá na mão dele tá a chave da vida e da morte. Então, aqui no canal, sempre vou falar, ok? E este verso que diz é mais como um conselho, não é? Um conselho para nós perdoarmos uns aos outros como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. O que é que nós podemos fazer? Você, como eu falei, um relacionamento que não deu certo, você já liberou perdão para aquela pessoa?
Ah, Gleice, você fala isso porque você não sabe. Você não sabe o quanto ele ou ela me fez mal. Até porque aqui no canal temos futuras mamães e futuros papais, né? Por isso que eu estou falando assim. Mas você fala assim, ah, você não sabe o tanto que ele me fez mal, que ela me fez mal. Mas você sabia que sua vida não vai pra frente se você não tiver deixado o passado de fato pra trás? Perdoar não quer dizer que você vai esquecer, né? Perdoar não é isso. Perdoar é você lembrar e quando lembrar, alguma situação lembrar, ou você lembrar, você esquecer o motivador, né? É você lembrar sem sentir dor, sem sentir raiva. Então isso é perdoar. Não quer dizer que porque uma pessoa lhe fez mal, você vai perdoar e vai voltar. Você não precisa conviver, mas você precisa perdoar para que sua vida possa fluir, tá certo? Então, libere o perdão para essa pessoa. Fale com Deus, se ajoelhe, libere o perdão, diga: Deus, eu perdoo. Gente, eu já fiz isso. E eu vou dizer para vocês, eu vivi outra fase, certo? Eu posso comparar a minha vida antes do perdão que eu dei para alguém com depois do perdão que eu liberei. A gente se sente renovado, certo? Você tem que abençoar as pessoas. E você perdoando, você vai abençoar as pessoas, né? Deus, eu perdoo. Eu fui magoada, fui magoado. Eu já passou. Eu perdoo. Perdoe para sua vida fluir, para sua vida mudar, você passar a ver diferente, certo? Você também erra. E se Deus fosse olhar com os olhos que nós, seres humanos, olhamos uns para os outros, se Deus fosse olhar assim pra gente, será que Ele ia perdoar todas as vezes que nós erramos? Por isso que Ele diz aqui, ó, sede antes uns para com os outros, né? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, é um conselho. O outro conselho que tenho é em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem estáis servindo. É este conselho aqui eu vou dar para as pessoas que, como eu falei no início do vídeo, que faz, mas nunca agrada, nunca recebe um obrigado. Você tem uma sogra, uma cunhada, um pai, uma mãe, uma amiga, um marido. Você faz, digo, meu Deus, tanto que eu faço e não recebo um obrigado. Aqui tá dizendo, tudo, eu vou ler de novo para ficar gravado aí para vocês. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem está servindo. Em outras palavras, não faça nada para, nas minhas palavras, né? Palavras falando humanamente. Não faça nada para ninguém esperando algo em troca. Porque você faz para o Senhor. O primeiro versículo nos deu o conselho do perdão e também diz que nós devemos ser uns com os outros bondosos, né? E aí entra isso. Por eu amar a Cristo, eu serei bondoso com os meus semelhantes. Entenderam? Não quer dizer que porque você está sendo bondoso, fazendo algo para aquela pessoa, que você está sendo besta, eu estou sendo bobo. Não. Se você ama Cristo, como assim? Não estou entendendo nada. Que bagunça é essa? Eu vou explicar. Por exemplo, eu chego na casa de alguém, de um parente, de um amigo, vou lá, lavo o prato, ajeito uma comida, vou lá ajudar. Quando terminar, essa pessoa nem olhar para mim e dizer assim, obrigada, Gleice. Aí eu vou pensar,
Meu Deus, ela nem me agradeceu. Meu Deus, não sei o quê. Porque ela não me agradeceu, eu faço tanto, não me agradece. Não. Vamos colocar esse verso na mente, certo? Porque tudo o quanto nós fizermos, temos que fazer como se fosse para Deus. Até no meu trabalho, você recebe para fazer aquilo. Ah, então eu só vou fazer isso. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou professora. E daí, sou professora de maternal, né? Eu acho que eu já falei lá na página, no Instagram, tá bom? Vocês me sigam lá. E lá eu fico mais direto, gravo stories, essas coisas. E eu sou professora de maternal. E tem uma ajudante que quando é hora do lanchinho, depois que é o lanchinho, ela vai lá, troca a fralda das crianças, né? E eu poderia fazer o quê? Ah, eu estou recebendo para ser professora e ponto. Não, quando eu vejo que tem muita criança para ser trocada e essa pessoa chega, minha ajudante chega lá e vai trocar, o que que eu faço? Quantas vezes eu já não parei? Tava assim, sem fazer nada, ela não tinha chegado ainda, porque ela faz outra função. Ela não tinha chegado ainda para me ajudar. Quantas vezes eu não parei e fui trocar as crianças? Por quê? Porque tudo o que eu fizer, eu tenho que fazer como se fosse para Deus. Entendeu? Não tem isso. Ah, eu sou paga para ser professora. Quem quiser que troque. Não. Nós devemos nos ajudar, primeiramente no trabalho, né? Equipe. E segundo, ou melhor, segundo, né? No trabalho, primeiramente, eu tenho que fazer tudo como se eu estivesse fazendo para Deus. Deus não está esperando essa atitude minha para que Ele seja glorificado, não. Mas é como eu falei, porque eu amo a Cristo, porque eu sirvo a Cristo e amo a Cristo, que eu vou servir e amar os meus semelhantes, certo? Não quer dizer que você vai ter que baixar a sua cabeça e deixar as pessoas fazerem o que quiserem e lhe pisar, lhe humilhar, não. Deus disse que a gente tem que ser bondosos, Deus disse que a gente tem que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Você tem que saber a hora de agir, tá bom? Então, o que é que eu quero falar para nós? Em relação à nossa vida de quê? De engravidez. O que é que eu quero falar para nós? Quando alguma pessoa chegar com brincadeirinhas, né? Quem aí nunca escutou uma brincadeirinha em relação a isso, né? Ah, desse mato não sai coelho. Ah, tô fraquinho demais. As pessoas não sabem o que você passa. As pessoas não se importam. Ou então elas ainda estão dormindo espiritualmente, que eu falo. Estão dormindo espiritualmente, não sabem o tanto que machuca certas palavras. E elas vão falando, sem se importar com o que você sente. Muitas vezes por maldade, outras vezes por esse não despertar espiritual. Porque as pessoas acham que pode chegar na nossa vida e falar o que a gente tem que fazer, que horas tem que fazer, como tem que fazer. E não é assim, não é? Então, o que nós vamos fazer a partir de hoje? Vem comigo. E esta palavra não é para vocês, não. Essa palavra é para mim também, para melhorar. O que é que nós vamos fazer a partir de hoje? Primeiramente, não vamos fazer nada para ninguém pensando em um obrigado, em presentes. Vamos fazer para o Senhor, porque nós amamos a Deus, nós, o que? Amamos os nossos semelhantes, certo? Então, primeiramente, nós vamos fazer isso sem pensar em nada em troca. Depois, o que nós vamos fazer? Pedir perdão, né? Pedir perdão a Deus, porque não liberamos o perdão. Pedir perdão a Deus e liberar o perdão na vida dessas pessoas que nos magoaram, na vida dessas pessoas que saem falando, sem se importar com como que vai chegar até você, certo? Então vamos nos empoderar espiritualmente, certo? Nós não é porque a gente acredita em Deus que a gente tem que deixar todo mundo fazer o que quer com a gente não precisa andar de cabeça baixa, não é? Nós devemos ser também prudentes,
e sábios, certo? Então vamos juntos, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Certa vez, eu vou contar bem rapidinho que o vídeo já tá grande. Certa vez eu cheguei em um local e uma pessoa, que eu também não sei os problemas daquela pessoa, a vida daquela pessoa, mas essa pessoa tem o costume de ora fala, ora não fala. E toda vez que eu chego no local e essa pessoa tá, eu falo, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Primeiramente por educação. E segundo, porque eu sei que o mal que está dentro dela ou na vida dela não pode atrapalhar o bem que está em mim e na minha vida. Porque se Jesus está no nosso coração, nós não vamos mudar por conta de ambiente. Não, nós vamos ser os mesmos em casa, no trabalho, na igreja, na casa de um familiar. Nós não vamos mudar, seremos sempre os mesmos. E se mudar, que seja para melhor, certo? Então, que você possa refletir. Eu vou deixar aqui nos comentários os versículos, na descrição, né? Os versículos, os conselhos, né? Do nosso manual, porque esse é o manual. Este livro é o mais poderoso do mundo, não é? Que nós lemos com o autor do nosso ladinho e é o nosso manual. Então, eu vou deixar aqui na descrição os versículos, os nossos conselhos divinos, certo? E eu convido você a falar comigo nos comentários. E aí você já passou por alguma situação que não tem conseguido perdoar? Se você quiser, nós podemos falar no direct, falar aqui nos comentários. Se você quiser um contato mais direto, fala comigo. E nós podemos orar junto e abençoar essas pessoas que te feriram. Não faz mal para você. A raiva, o ódio, o rancor é como se fosse uma brasa quente. Uma brasa quente. Você aqui, ó, com uma brasa quente na sua mão. Ela tá fazendo o quê? Lhe ferindo, machucando a sua mão. E o outro que você sente raiva? Tá sentindo nada. Quem tá se prejudicando é você. Solta essa brasa. Solta essa brasa aos pés de Jesus. E ele sim, ele acalma o mar. Ele apaga essa brasa. Ele tira esse rancor. Ele cura as feridas que a brasa fez na sua mão. Tá certo? Libere o perdão para ser feliz. Libere o perdão para viver melhor, né? E lembre-se, tudo quanto você for fazer, faça como se fosse para Deus, tá bom? Um cheiro, meus amores. Curtam aqui, se inscrevam no canal quem ainda não foi inscrito. Compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que precisa, tá certo? Isso aqui nos incentiva a continuar esse projeto lindo. Como vocês já sabem, né? Enquanto meu bebê não vem, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou mulher, né? Mãe de coração. Sou mulher, sou esposa, sou profissional. E você? Vamos tirar o foco um pouquinho. Vamos viver essa busca. Espera não. Essa busca por nosso milagre. Vamos viver com leveza. Vamos viver com amor no coração, tá bom? Um cheiro, se cuidem, tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company.